Oh, glória. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu Marcos, capítulo de número... Aqui tinha um ligado. Glória a Deus. 4, versículo número 35. Aleluia. Quantos acharam? Digo, eu venci. Que diz o texto? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem, ou para outra banda, ou para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em outras traduções, por que estão temerosos, homens de pouca fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Diga aleluia. Por bondade divina, ponha uma mão sobre o seu peito, sobre o seu coração, outra, se possível, sobre a sua fronte ou sua testa. Eterno Deus e Pai, poderoso és tu, Senhor, e a tua palavra é inecante, é inefável, é infalível, é imbatível. A tua palavra é gloriosa, é majestosa. A tua palavra é santa, é pura, é fiel, é verdadeira e digna de toda a aceitação. A tua palavra, meu Pai, ela é viva e eficaz e mais cortante do que espada de dois fios. Ela penetra e faz divisão entre juntas e medulas, espírito e alma. Ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A tua palavra por si só não volta vazia, antes faz aquilo que te apraz. A tua palavra regenera, a tua palavra lava, purifica, santifica. A tua palavra é a verdade ao qual nos sustenta. A tua palavra é a base da existência da igreja. A tua palavra, meu Senhor, é aquela que tem poder e criou todas as coisas. A tua palavra está em nós, a tua palavra gera em nós vida e vida com abundância. A tua palavra cura, a tua palavra liberta, a tua palavra sara, levanta o caído, restaura aquele que está necessitado. A tua palavra, meu Senhor, a ela seja dada a honra, a glória, o louvor e exaltação. Por isso, meu Senhor amado, ministra a nossa vida, toca em nosso espírito, em nossa alma, em nosso físico, e faz segundo a tua vontade, ó Pai, como sempre, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu passe para trás e o Senhor esteja à minha frente. E a igreja diz: amém. Irmãos, pela manhã nós falávamos sobre convicções, mas também antes de falar sobre convicções, nós falamos sobre como nós temos ouvido a voz de Deus. Irmãos,
essa questão de ouvir a voz de Deus é de suma importância para que a gente possa ter uma vida cristã bem-sucedida, para que a gente tenha uma vida familiar bem-sucedida, para que a gente tenha uma vida profissional bem-sucedida. Essa questão de ouvir a voz de Deus não é um conto de fadas, não é algo que a gente possa, sabe, queridos, não levar tão a sério. Nós precisamos levar a sério o que é ouvir a voz de Deus. Desde que o mundo é mundo, segundo o livro de Hebreus diz, que Deus criou todas as coisas, não daquilo que era aparente, mas Ele fez nova todas as coisas, criou com sua grandeza. E quando Deus cria a terra, e quando Deus dá vida à terra, cria os animais, cria tudo, e depois, por último, por fim, o último da criação, a cereja do bolo. O bolo já estava pronto e Deus agora só colocou a cereja do bolo, chamada o ser humano, o homem, o ser vivente, imagem e semelhança do Altíssimo. E Deus, diz o texto sagrado, abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, ô glória. Hoje nós vamos abrir a Bíblia, mais do que nos outros dias. Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, diz o texto sagrado: e ouviram a voz do Senhor Deus. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher na presença do Senhor Deus. Fizeram o quê? Se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Irmãos, o texto deixa subentendido que no cair da tarde, tardezinha, Deus vinha visitar Adão. Deus, no cair da tarde, passeava, na viração do dia, passava pelo jardim, para quê? Para falar com o homem. Como assim, pastor, para falar com o homem? Olha o que o texto diz: e ouviu a voz do Senhor. Ouviu, e eles fizeram o quê? Se esconderam. Então, se fosse dar um tema para essa mensagem dessa noite, o meu tema seria: quando ouvimos a voz do Senhor, o que nós fazemos? Porque Deus, Ele mesmo sabendo que o homem havia falhado, mesmo sabendo que Adão e Eva tinham desobedecido e comido da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, ao qual Deus lhes disse a Adão para ele não comer daquela árvore, ele come. Então o Senhor foi naquela tarde, ainda assim, falar com eles, mas eles se esconderam. E parece que não é diferente nos nossos dias. Quantas pessoas, inúmeras pessoas, ouvem a voz de Deus, mas se esconde porque vivem uma vida desregrada, de desobediência, e não é interessante para estas tais pessoas ouvirem a voz de Deus e se apresentar a Ele.
Muita gente deixa de vir à casa do Senhor, muita gente deixa de se dirigir aos templos, porque sabe que lá vai ouvir a palavra de Deus, vai ouvir a voz de Deus falando e vão ser confrontados com a realidade que estão inseridos, e essa realidade muitas vezes é uma realidade de desobediência a Deus, desobediência à paz, desobediência das obrigações dentro da família, e por aí vai. Então tem muita gente que prefere fazer o que Adão e Eva fez, ouviu a voz de Deus e se escondeu. Será que essa é a melhor atitude? Será que essa é a melhor atitude que nós deveríamos tomar quando nós falhamos? De quando ouvir a voz de Deus é se esconder, ou pelo contrário, de quando nós falharmos, correr e tentar chamar a atenção dele para ouvir a voz dele? Porque Deus mostrou aqui um relacionamento verdadeiro, de uma amizade verdadeira. Deus, com a atitude nobre, com a grandeza que ele tem, mesmo Adão falhando, Deus poderia estar lá no seu céu, poderia estar sentado e de longe mesmo, já que ele criou com a força do seu poder, ele poderia do trono ele dizer: desobedeceu, vai morrer. Mas Deus não. Deus é de um caráter, é de uma personalidade, é de algo tão único, ímpar, singular, que ninguém vai ver, que Deus, mesmo o homem caindo, desobedecendo, Deus ainda vai falar com o homem. E Deus vai na viração da tarde, vai lá ver o homem. E quando Deus vai chegando para ver o homem, clamou o Senhor Deus a Adão e disse: aonde estás, Adão? Que pergunta fantástica. Qual é o teu posicionamento, Adão? Deus já sabia que ele é Deus, mas ele estava dizendo: qual a condição que tu estás agora, Adão? Onde é que tu andas? E ele disse: ouvi, Senhor. Versículo de número 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Onde está, Adão? Qual é o teu posicionamento? O que é que tu está fazendo? Qual atitude tu está tomando, Adão? E Adão disse: Senhor, eu quando eu vi a sua voz eu temi, porque eu estavas nu, nudez nesse sentido do texto, ao qual nesse contexto ele estava com vergonha, estava envergonhado, porque o que o pecado faz é isso, é trazer à tona a vergonha. O que a vida pecaminosa faz é envergonhar o ser humano, e ele busca se esconder de Deus, da sociedade, ele busca algum lugar para se colocar atrás e ninguém achá-lo. Mas Deus, diz Davi certa feita também pensou assim, e o próprio Davi teve a experiência e disse: para onde eu irei? Para onde irei eu? Para onde eu me esconderei da sua presença? Se eu descer ao céu, tu ali também estás. Se eu subir às alturas, tu também aí está. Para onde eu me irei da tua face, irmão? Ninguém se esconde do olhar flamejante de fogo do nosso Deus. Ele vê todas as coisas, ele vê tudo. Hein, Adão? Adão disse: oh Deus. Aí Deus faz uma pergunta: quem te mostrou, Adão, que tu estavas nu? Por acaso tu comeu da árvore do conhecimento? E Deus já disse: eu te ordenei que tu não comestes. Irmãos, ouvir a voz de Deus é fundamental. É tão fundamental para a vida que Adão deixou, e ele vai dizer agora:
ele vai tentar se justificar dizendo que ele deu ouvido a outra pessoa, a outra voz. O problema é esse, é que às vezes nós deixamos de escutar a voz de Deus para dar ouvido a outras pessoas, e cá para nós, mesmo que seja cônjuge nosso, filho nosso, não troque a voz de Deus por conta da voz dessas pessoas. Eva, na sua intenção, sei lá, eu nem vou entrar nesse mérito aqui, porque eu penso, eu calculo, então eu fico imaginando uma coisa: a árvore era do conhecimento do bem e do mal, sim ou não? Quando Eva come daquela árvore, ela passa a ter o conhecimento do bem e do mal, sim ou não? Então ela já deu a Adão sabendo que era mal o que ela estava fazendo. Ela não deu inocentemente. Se ela já estava com conhecimento do bem e do mal, ela deu sabendo. E tem gente que faz o outro pecar sabendo. Infelizmente, eu não estou falando só de mulher, eu estou falando de homem e de mulher, eu estou falando de ser humano. Tem gente que faz o outro pecar sabendo, ele está no erro e quer que o outro também esteja. Você nunca viu alguém encostar em você e diz: não tem nada não, todo mundo faz. Não tem nada não, eu também faço, eu também sou assim, eu também sou desse jeito. Irmão, é melhor a gente vigiar e orar para não entrar em tentação. A melhor coisa que tem é a gente dar ouvido à voz de Deus, e ponto final. Quem dá ouvido à voz dele tem a vida abençoada, bem-sucedida. Olha o que Adão disse: ó Senhor, a mulher que tu me deste por companheira, ela que me deu fruto. Aí, versículo 17, eu vou até pular, versículo 17. Deus dizendo: porquanto tu deste ouvido ao quê? A voz, deu ouvido o quê? E comeste da árvore que eu te ordenei. A voz de Deus disse: não coma. A voz da mulher disse: coma. Aí Deus disse: porque tu deu ouvido à voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerá dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinho e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eu disse: tá bom, Adão, porque tu escolheu dar ouvido à voz da tua mulher e não a minha, eu te ordenei dizendo: não coma, mas você agora preferiu dar ouvido à voz da sua mulher. Então pronto, Deus disse: já que tu deu ouvido à voz dela, agora a terra vai ser maldita, tu vai ter um trabalho terrível, vai suar, a terra vai produzir espinho, a terra vai ficar seca, agora tu vai ter que arar, plantar, para esperar o tempo para colher. E Deus disse: é assim agora que vai ser. Porquanto? Só porque não deu ouvido à voz do Senhor. E às vezes a gente fica pensando assim, que Deus está lá no céu, sentadinho, e não liga para nada, né, irmãos? Às vezes a gente fica achando que as nossas decisões, e a gente ouvir qualquer um. Adão fez o quê? Adão se escondeu quando viu a voz de Deus, em vez de dialogar com o Senhor, em vez dele errar e correr lá e dizer: Senhor, olha, eu errei, eu te desobedeci. Não, ele foi lá se justificar: eu errei porque foi a mulher. Deus disse: não, você deu ouvido a ela quando você tinha que dar ouvido à minha voz. O problema não é o outro, o problema é individual. A questão de ficar empurrando um para o outro, Deus não leva em consideração. Não venha nenhum de nós aqui bancar o inocente. Todos nós, a maioria de nós, exceto as crianças, sabe o que é certo e o que é errado. Esse negócio de ficar dizendo: não foi porque eu não vim, foi porque a mulher, eu não vim, foi porque o homem, eu não vim, foi porque... Não, seja verdadeiro, você não veio, foi porque não se esforçou, não passou por cima de pau e pedra e disse: a responsabilidade é minha e eu vou assumir, porque Deus falou, foi comigo. Ele disse para mim, e a salvação é individual.
Aí tem muita gente que diz: eu ainda não entreguei a minha vida a Jesus porque estou esperando o meu marido. Eu ainda não entreguei a minha vida a Jesus porque o senhor sabe, eu estou esperando minha esposa, e por aí vai. Não é assim que funciona. Adão se escondeu porque ouviu a voz de Deus. Antes ele ouvia e não se escondia. Não foi porque ele ouviu a voz de Deus, foi por causa do pecado. A voz de Deus não tem nada aí na história. Ele que está dizendo: eu ouvi a tua voz e me escondi. A voz de Deus não é para colocar ninguém para se esconder. Eu ouvi e se escondi. Não, ele ouviu e se escondeu por causa do pecado. E nós, quando ouvimos a voz do Senhor, o que nós temos feito? Qual tem sido a nossa atitude? Por exemplo, agora aqui, você tem ouvido a voz de Deus ou não? Ou só é algo passageiro? Por quê? Porque diz o texto sagrado que Deus fala e se manifesta por diversas maneiras. Ele tem multiforme graça para poder salvar o ser humano. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Porém, diz o texto sagrado que nos dias antigos Deus usava pelos profetas, mas aprove Deus para esse tempo falar por intermédio da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, para todo sempre. Sabe, irmãos, e tem muita gente que ouve a voz de Deus e não conhece Ele. Diz: eu vou obedecer por quê? Uma das primeiras pessoas ao qual Moisés chegou diante dele foi falar acerca de Deus, e ele disse: espera aí, quem é o Senhor? Abra aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 5. Êxodo, está pertinho aí, Gênesis, aí você vai para o Êxodo, capítulo de número 5. Versículo de número 2, o que é que tem aí, para que você possa ler? Êxodo 5, versículo de número 2. Olha só, quem é Faraó dizendo? Moisés e Arão vai falar com ele, e ele diz: quem é o Senhor? Para que eu ouça a voz dele? Quem é ele para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Quem é esse Deus para que eu lhe dê ouvido e faça o que ele está dizendo? Não sei quem é ele, não conheço, e nem tampouco vou fazer o que ele está dizendo. Aí você já sabe que fim teve Faraó, não sabe? Não vou obedecer, não vou escutar, não vou ouvir. Eu não sei quem é esse Deus que você está falando aí para mim não quer dizer nada. Eu tenho os meus deuses, eu acredito do meu jeito, eu acredito da minha forma, minha vida foi agora até assim, eu sou bem sucedido, afinal de contas, eu sou Faraó, não tem ninguém na terra maior do que eu. Então quem é esse Deus aí para que eu dê ouvido? Como Faraó tem muita gente que é soberbo, não quer dar ouvido à voz do Senhor, acha que ele tem que crer do jeito dele. Isso aqui é voz de Deus, nada. Tem gente que diz assim: isso aqui é ele falando, nada. E é Deus falando, é Deus dizendo: ou você ouve a minha voz ou não vai sair da praga, ou você ouve a minha voz ou é luta em cima de luta, ou dá ouvido à minha voz ou então, Faraó, vai ser, a coisa vai apertando mais ainda. Às vezes a gente pensa que não dar ouvido à voz de Deus não traz consequência, irmão. Traz sim.
Jesus disse de diversas vezes: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Safira e Ananias, no livro de Atos. Safira e Ananias agora, ouvindo não a voz de Deus, mas ouvindo a sua própria consciência. Eu nem vou dizer do capeta, nem vou falar deles dando ouvido a Satanás, apesar de ele ser o pai da mentira. Os dois, o casal, dentro de casa. A igreja lá está com um projeto. Qual é o projeto da igreja? Eles estão vendendo tudo, eles estão fugindo, vendendo tudo e compartilhando com os irmãos. Ninguém lá está ficando com nada. É esse o projeto? Estão fazendo o quê? Vendendo tudo, repartindo entre irmãos, ajudando quem não tem, porque a perseguição está demais. E aí? E o que é que a gente faz, amor? Amor, vamos fazer o seguinte: ninguém sabe o que é que a gente tem, então a gente vai fazer o seguinte: meu chuchu, a gente vende aqui. Pedro não sabe de nada, Tiago não sabe de nada, ninguém lá está sabendo de nada, ninguém conhece, não sabe nem o que é que a gente tem e o que não tem. Vamos vender e vamos ficar na nossa. A gente pega, fica com uma parte e dá a outra parte e finge que foi aquele preço mesmo. A gente não vai dizer que foi mais barato, não. A gente vai dizer: a única coisa que a gente conseguiu vender foi desse jeito, a gente só conseguiu esse preço, foi pouco, mas foi o que a gente conseguiu. Tá certo, amor, bora. Aí vai o tal do Ananias na frente, vai ele na frente, empolgado, dizendo: glória, estou levando a minha oferta, eu vou dar minha contribuição, eu vou colocar lá no altar, e ninguém vai se preocupar. Por quê? Porque ninguém sabe quanto foi. Aí diz o texto sagrado que eles correram lá e foram depositar no altar. Aí quando chegou diante de Pedro e foi levando a oferta e disse: aqui está. Aí Pedro pegou e falou assim para eles: por que você mentiu ao Espírito Santo? Por acaso não era teu? Por acaso alguém obrigou a você fazer? Ninguém te obrigou, tu fez porque quis. Mas quem mandou tu ir mentir para Deus? Para Deus ninguém mente, ninguém engana. Deus estava lá nessa tua negociata aí, dentro da tua casa, Deus está lá. Pastor, olha para o irmão que está do teu lado aí e fala para ele assim: prepara os lombos. Prepara os lombos. Agora pergunta assim: para quê, pastor? Só para você escutar isso. Dentro da tua casa, Deus ouve o que tu fala, o que tu planeja. Você mulher, você homem, você pai, você mãe, Deus está de lá olhando, vendo o que você comunga no teu lar, de quem você fala, o que você fala, e Deus está vendo. Então muito cuidado para não mentir para o Espírito Santo. Por quê? Porque morre. Jesus não morre não, pastor. Jesus deu a vida por mim. Jesus já estava pregado na cruz, ressurreto, estava no céu quando Ananias e Safira mentiu, viu? Porque tem gente que só fica pensando no Deus do Antigo Testamento. O texto do Novo, sabe o que é que diz? Que ele, em Tiago, não muda e nem tem sombra de variações, nem um tantinho. Hebreus vai dizer 13:8, ele é o mesmo de ontem, e eternamente. Não tem esse negócio de que, porque na graça, que tem um negócio de graça. Graça, meu irmão, é um favor imerecido. É quando eu e tu merecemos o inferno e Deus dá a oportunidade de arrependimento. Minha definição de graça é esta: tempo oportuno para se arrepender. Essa é a minha definição de graça. O que é graça, pastor? É um tempo que Deus nos dá para que eu e você venha se arrepender. Se não se arrepende, não tem mais graça. Acabou, agora é juízo. Então é por isso que Ananias e Safira cai durinho dentro da igreja. Pastor, dentro da igreja? Dentro da igreja. E por que aconteceu isso? Aí vem a mulher, vem a mulher. Eu falei de Ananias, vem a mulher, Safira, vem ela de lá para cá, com a carinha dela toda sonsa. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Descendo um pau em Pedro, dizendo: não vou dar nada, meu dinheiro a Pedro.
Vou nada depositar nos pés, vou dar nada todo, eu dou, eu fico com o quê? E aí vem ela toda felizinha. Entra. Aí Pedro, pode ser, irmã, pode ser. Chega diante de Pedro, e Pedro lá, naquele jeitão dele, cheio do Espírito, todo lá, olhando. E aí vem ela. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Tudo bem mesmo, irmã? Tudo bem, Pedrão. E aí, irmã? Vai contribuir também aí com o projeto, com a obra? Ah, sim, a gente já vai contribuir, sim. E aí, e quanto foi? Não, a gente vendeu. Foi uma luta para vender. Só achamos isso. Pedro disse, olha para trás. Ela, está ali os pés do que levaram teu marido para enterrar e vai levar o teu também. Puf. A igreja, imagina só, o tanto de atribulado, pastor Cosme, que na hora que viu aquilo diz, dá tudo, leva o teu, e dá logo, não esconde nada não, senão tu é o próximo da fila. Porque infelizmente, irmãos, tem gente que para dar ouvido à voz de Deus, só vai à base do ferrão, quando as coisas acontecem, e ele vem e diz, é verdade. Tem gente que para acreditar que a coisa aperta, só quando ele vê, igual a Tomé, fica brincando, aí quer estar uma hora na fidelidade, outra hora não dá, hoje dá ouvido à voz de Deus, mas amanhã, que negócio de voz de Deus, e está achando que é isso mesmo, está achando que Deus nem se importa, irmãos. Deus, Ele não brinca com ninguém. A palavra do Senhor diz que não devemos escarnecer. Com Deus não se zomba, não se brinca. Ou a gente aprende a dar ouvido à voz dEle, ou a coisa aperta até a gente aprender a dar, ou então a gente não aprende e Pastor, essas coisas acontecem. Vê Faraó, não deu ouvido. Se tivesse dado ouvido, dissesse, pode ir vocês, Deus talvez deixasse o reinado dele. Não vai. Vai não, primeira praga. Não vai não, segunda praga. Não vai não, terceira. Não vai não, quarta. Não vai não, quinta. Não vai não. Aí chega uma hora que papai do céu diz, acabou a brincadeira, agora é a 10ª e última. Pronto, acabou. Aí faz o quê? Vai morrer os primogênitos tudo, dos animais a ser humano. Vai. E o que é que eu faço, Senhor, para me livrar? Pinta os umbrais da porta da tua casa, com a cor do sangue do cordeiro lá, e quando o anjo da morte passar, a tua casa vai estar livre. Agora imagina, se o povo de Deus brinca e não dar ouvido à voz do Senhor. É igual nos nossos dias, irmãos. Tem muita gente que não dá crédito, tem muita gente que diz que nada, Jesus não vem mais aqui não. Esse negócio aí foi há tanto tempo que nada ele voltar para salvar a igreja. Só vocês serão salvos, só vocês é os melhores, só vocês, irmão. Se nós somos o melhor ou não era o melhor, uma coisa é certa, nós cremos no Deus Todo-Poderoso chamado Jesus Cristo de Nazaré, e só vai ser salvo quem crê nele, só vai ter a vida eterna quem se entrega a ele, só vai ter a vida eterna quem acredita. Mas é aí a gente que escolhe em qual voz nós queremos acreditar. Irmãos, quando nós decidimos dar ouvido à voz dele, a nossa vida muda. Irmãos, Deus chegou para Caim, chamou Caim e fez, Caim, por que teu semblante caiu? Por que você ficou triste por eu não receber tua oferta? Não tem nada a ver comigo, eu não estou chateado contigo não, Caim. Em outras palavras, é isso que Deus está dizendo. Eu só não recebi porque tu não fez da maneira correta, Caim. Se tu fizeste bem,
não seria aceito, meu filho. Se tu fizesse a coisa certa, por que que eu ia rejeitar? Eu só rejeitei porque você fez do seu jeito, da sua forma, como você achou que era bom. E quantas pessoas estão assim, irmãos? Quantas pessoas já não querem mais ouvir o pastor? Por quê? Porque eu não vou escutar ele. Não, pastor, ele cuida da vida dele. Ei, quem estabeleceu foi Deus. Se não fosse para ter, não tinha. Se não fosse para existir sacerdócio, não existia. Mas se existe, foi Deus que estabeleceu. E se Deus estabeleceu, eu gostando ou não gostando, eu tenho que fazer o que Jesus fez com o leproso. O leproso parou e disse: ô mestre, o Senhor pode me curar, o Senhor faz isso. Jesus disse: quero ser limpo. Oh, aleluia! Agora vá e se apresente ao sacerdote e dê a oferta que Moisés determinou. Detalhe, Jesus tinha embate direto com aquele sacerdote. Jesus direto chamava aquele sacerdote de hipócrita. Jesus direto dizia: vocês não passam de um bando de hipócritas que cobram dos outros e não cumpre. No entanto, para cumprir princípios, Jesus disse: vão até ele e apresente a oferta que Moisés mandou. Ou seja, Jesus disse: não tem nada a ver com o homem, tem a ver com os princípios celestiais, tem a ver com o que Deus estabelece e determina. Então, meu amado irmão, dê a voz ao Senhor e volte a congregar, se coloca na tua posição, se encaixa nos princípios do Senhor, e eu tenho convicção que a bênção dele estará sobre a tua vida, mesmo que não esteja na vida de sacerdote, de levita. Se você segue os princípios divinos, vai estar sobre a sua. Tem alguém que acredita aqui ou é só eu? Se acredita, dá glória a ele. Caim, deixa eu te falar uma coisa, Caim. Eu vi, Caim, que tem um pecado te rodeando. Olha Deus mostrando, Deus dizendo: vem cá, Caim, eu estou vendo que tu está com um desejo aí pecaminoso. Aí Caim, eu estou vendo que você está com um desejo aí pecaminoso. Você está com desejo de pecar e isso vai te atrapalhar. Senhor, espera aí. O Senhor disse a Caim, abra sua Bíblia, Gênesis 4. A voz de Deus é assim, irmãos. O Espírito de Deus é o mesmo, não mudou. Gênesis capítulo 4, Deus diz a Caim, versículo de número 6. O Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se tu fizesse bem, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já está na porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Versículo 10, aí já é Deus perguntando agora, escutando uma voz. Deus disse: eu estou ouvindo uma voz aí, a voz do sangue do teu irmão, que está jorrando, clamando na terra. Quem me entende, diga glória a Deus. Deus chama Caim e diz: ô Caim, bota na tua cabeça uma coisa. Eu não tenho nada particular, pessoal contra você não. Porque tem gente que fica se sentindo o rei da cocada preta, achando que Deus está lá no céu, chateado com ele, irritado, como se não pudesse fazer nada. Irmãos, ai de nós se Deus, um pouquinho da ira dele, ai de nós, se a gente ficasse para sentir um pouquinho da ira de Deus.
O que é que Deus faz? Ele se entristece. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo se entristece. O que é que a palavra de Deus diz mais? Lá no livro de Hebreus, se o justo recuar, a minha alma perde o prazer. Deus está dizendo de novo, eu fico triste quando alguém desiste, quando alguém não continua na sua jornada na fé, quando alguém deixa de ouvir a voz do Senhor. Ele se entristece, ele fica triste. No entanto, Deus se alegra quando um pecador se arrepende, quando alguém volta a ouvir a voz dele. Ele manda os anjos tocarem clarim, tocarem os instrumentos, fazer uma festa. Deus se alegra quando alguém volta para o caminho e volta a ouvir a voz dele. Mas Deus se entristece, mas Deus sempre avisa antes. Um dia desse aí eu estava falando com minha esposa, dizendo, eu acho que minha esposa deve, ela está aqui não? Está lá dentro, né? Eu acho que ela deve dizer, tem hora que ela fica olhando para mim assim, e parece que a cabecinha dela voa, os olhinhos dela claro, parece que fica assim, ela querendo me entender. Aí tem hora que eu olho para ela e digo assim, mulher, fica sabendo, pecado é assim, eu não vou falar de A e de B, eu vou falar de mim. Quando a gente peca, quando a gente decide pecar, não é por inocência não, é porque a gente decidiu pecar, porque a gente decidiu fazer antes. Esse negócio de ficar dizendo, porque eu não queria, vai mentir no inferno, você queria sim, só fez porque você quis. Aí a pessoa fica, porque eu não, foi assim, eu estava lá, sabendo que a tentação, irmão, quem nunca passou uma situação que o pecado está ali e você começa logo a ficar trêmulo, o coração acelera, você diz, eu tenho que cair fora daqui, que esse negócio não está bom. Aí você já fica sentindo aquela sensação, aquele peso, mas vim para cá com a conversa dizer, não, eu não queria, a luta, a carne e o espírito dizendo, sai fora, e a carne dizendo, não, fica mais um pouquinho, não tem nada não, ninguém está vendo, vai, fica aí, bestó, vai ser bom para tu, ninguém está vendo, vai ser bom para tua família, ninguém está vendo, vai conquistar, aí todo mundo faz e você lá, naquela guerra, de repente vai e faz. Aí quando Deus vem de lá e disse, viu Caim, eu vi tu errando, eu vi o que tu fez, eu vi, pastor, e Deus faz isso? Não, ele não julga ninguém, julga, é o Espírito Santo quem nos convence. Quando eu cometo o pecado, não é o meu irmão do lado que vem apontar não, a primeira pessoa a me dizer que eu pequei é o Espírito Santo, e ele não é julgador, ele é ajudador. Ele está ajudando, dizendo, olha, eu vi você falhando, eu vi você pecando, é melhor se arrepender. Aí você não dá ouvido à voz de Deus, aí você vai passando como não sabe de nada, aí o ímpio grita de lá, eu vi você pecando. Aí você diz, não me julgue, você não me conhece, você não sabe quem for. Sabe sim, errou e não quer se arrepender. Irmãos, a gente tem que aprender, quando o Espírito Santo disser, errou mocinho, pode dobrar o seu joelho e pedir perdão, pode se levantar e vá pedir perdão. Nós temos que fazer, porque ele não nos está ainda, ele não está julgando, ele está nos ajudando a se arrepender aqui, para morarmos na eternidade com o Pai. Irmãos, mesmo naquele famoso tempo do olho por olho, dente por dente, Deus sempre foi misericordioso desde o princípio. Ele nem destruiu Adão e nem Caim. Quando Deus olhou, disse, era mais ou menos assim, era um pai falando para o filho, é um pai irritado falando para o filho, vem cá Caim, eu não te disse, infeliz, que o pecado estava aí batendo na porta, eu já tinha visto no que ia dar, por que tu fez? Cadê o teu irmão? Aí o rebelde, por acaso eu sou guardador dele, para saber onde é que ele está? Como se Deus não soubesse. Deus ainda até dá a dica, Deus é misericordioso. Disse, Senhor, Caim, cadê Abel? Não sei não sou guardador dele, sou guardador do meu irmão. Tinha dado uma cacetada no irmão e estava com a cara mais cínica, mais falsa do mundo. Eu sou guardador dele. Deus é tão misericordioso, irmãos, Deus é tão misericordioso que Deus ainda dialoga. O sangue dele está clamando na terra. E olhou para ele e falou, maldito és tu,
desde a terra que abriu a sua boca para receber o sangue da tua mão, o sangue do teu irmão. A sorte de Caim, ou se eu posso falar assim, foi porque Deus sabia que ele foi influenciado por Satanás. Porque lá em João 8,44, Jesus vai dizer acerca de quem é ele. Ele é homicida desde o princípio. Foi ele que estava lá, o Satanás, buzinando no ouvido de Caim, dizendo: mata Abel, ele é tiradinho, ele gosta de servir ao Senhor, ele quer fazer tudo certinho, que nada, tu dá uma cacetada nele, ele para com esse negócio. Irmãos, hoje não é diferente não. Hoje você está fazendo a coisa certa, tem sempre um Caim que está ali de olho dizendo: só quer ser o certinho, olha para aí, olha lá, ó, puxa saco do patrão, puxa saco do pastor, quer estar o tempo inteiro na igreja, sempre tem um Caim dando cacetada por trás para ver tua queda. Aí você não abra seu olho não. Caim não está nem aí, ele está com inveja porque você está se levantando, está adorando, está glorificando ao Senhor, e ali fica todo irritadinho. Por quê? Porque não quer fazer o que é para ser feito. Tem gente que não quer. Basta, quer ver, pastor Cosme, pastor Wallace? Basta, eu vou falar dessa forma, não que aqui seja assim. Basta um obreiro ser mais dedicado do que o outro, para um gritar logo: só está fazendo isso para agradar o pastor. Não, ele tem que fazer porque é princípio, é Deus que chamou, é Deus que estabeleceu, não é cargo humano, não é cargo remunerado, é cargo divino, vocacionado, vai receber a recompensa é de Deus, vai prestar conta é a Deus, então ele tem que se preocupar em agradar a Deus primeiramente. Mas não, aí Caim dá a paulada, o obreiro abençoado deixa de ser abençoado, deixa de cumprir princípios, começa a fazer de qualquer jeito, e aí depois as coisas vão desandando, e aí a pessoa fica culpando o pobre do pastor que está lá lutando. Não que eu estou defendendo não, viu, irmão? Porque eu não estou aqui para fazer fichinha nem para mim, nem para ninguém. Cada qual busca fazer os seus compromissos, está com Deus, está ali cumprindo o seu chamado e a sua vocação naquilo que Ele chamou. Eu só sou um camarada que eu busco olhar sempre para Cristo e para a palavra. A palavra me diz qual é a minha vocação, o que é que eu tenho que exercer. O sacerdócio é um sacerdócio de intercessão, o apostolado, ele disse, é um apostolado de perseverança na palavra e na oração. Então a gente sabe qual é a nossa função. Essas outras coisas que a gente se atarefa para fazer, para ajudar um aqui e acolá, faz parte, mas não da vocação, faz da comunhão. Essas coisas, cada qual tem a sua convicção. Então é por isso que eu não me abato quando alguém que não conhece o que é vocação, o que é comunhão, o que é que você faz na sua função, aí se levanta para falar igual a Caim, para dar uma cacetada. E quando ele se levanta, não tem problema. Irmão, se você faz o que é certo, se você está adorando, pode ter certeza, Deus está recebendo. Ô glória! Mas Caim foi dar ouvido a Satanás, não deu ouvido a Deus. Deus disse: não faz isso, domina. Ah não, mas é porque ele foi lá, ficou sozinho com o irmão. É sempre assim, é sempre quando está só. Crente é crente, irmãos, é quando ele está sozinho. Crente é crente. A irmã Mona Lisa de manhã, ela falou assim: um segredo de Davi. Eu já debrucei, já estudei e ficava querendo entender o segredo de Davi. Particularmente, ninguém vai entender o segredo de Davi. Eu penso assim, ninguém vai definir o que foi que fez Deus olhar para Davi. Por quê? Porque foi em secreto. Deus mesmo vai dar indícios disso, quando Deus disse: eu te tirei de trás das malhadas. Deus não chamou ele naquela mesa à toa. Deus viu Davi, foi onde ninguém estava vendo. Deus viu a comunhão, a oração, a obediência de Davi, foi quando ninguém estava vendo. Nem o pai sabia da dedicação de Davi, que ele tinha para cuidar das ovelhas do próprio pai.
Nem o pai de Davi tinha consciência de como era ele naquele deserto, mas Davi era tão agradável aos olhos do Senhor, que ele fazia as coisas com amor, ele dava, ele tinha paixão, ele entregou, ele se colocou na frente do leão, e disse: as ovelhas de meu pai você não pega, e ele enfrentou aquelas ovelhas com hombridade, colocou a vida em risco, e Deus do céu olhando. Quando foi um dia, Davi veio de novo, Deus provando Davi, aí Deus manda um urso ir lá, aí vai o urso para pegar as ovelhas. Davi disse: aqui não, aqui ninguém toca, porque é de meu pai, e eu faço o que? Quem toma conta é eu. Ah não, mas é de teu pai, tem muitas. Não, nenhuma vai tocar. Aí Deus olhou do céu e disse: é esse camarada que tem que tomar conta do meu povo. Oh glória, é quem tem amor, é quem tem paixão, é quem faz as coisas corretas quando ninguém está vendo. E aí eu volto a fazer a pergunta: quando ouvimos a voz do Senhor, o que nós fazemos? Adão se escondeu. Adão preferiu, dizer: vou me esconder. Ele está falando ali, mas não é o que eu quero não. Eu agora quero me esconder. Irmãos, a voz do Senhor é tão poderosa, que o livro de Salmos, ela vai falar no capítulo 29, abra a sua Bíblia aí, capítulo 29 de Salmos, glória, vai falar da voz do Senhor de uma maneira gloriosa. E eu acho lindo. Salmo 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, porque a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Aleluia. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, ela é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e ao Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas, e no seu templo, aleluia, cada um diz, está devagar, e no seu templo, cada um diz, a voz do Senhor é poderosa, irmãos. Quando nós escutamos a voz do Senhor, nós devemos, irmãos, obedecer. Quem não lembra de Pedro, Tiago, quando estavam pescando, a pesca maravilhosa, e eles disseram: Senhor, eu já pesquei a noite inteira, a madrugada todinha, estamos cansados, Senhor. Estamos aqui, mas nós estamos cansados. Eu conheço esse mar, e como um bom pescador, a maré não está para peixe. Jesus olhou para Pedro e disse: ô Pedro, faz o seguinte, volta lá, pega a rede de novo, joga lá no mar de novo. Aí Pedro disse assim: tá bom, Jesus, ô glória, segundo a tua palavra eu lançarei as redes. Oh glória. Segundo a voz do mestre. Oh Senhor, a voz do meu consciente está dizendo: não faz mais não, Pedro. A minha voz está dizendo: não joga mais não, Pedro, tu já tentou tantas vezes. A voz interior está dizendo: olha, é um trabalho terrível, um trabalho desgramado para fazer tudo de novo. A gente já está limpando as redes, vai sujar tudo de novo.
e chega esse camarada agora aqui perto da gente dizendo, joga de novo, é porque não é ele que passou a madrugada toda, é porque não é ele. Aí começa a dar desculpa, uma gueca, a voz interior dizendo, tu vai fazer isso? Quem é esse cara? Ele nem pescador é, ele é carpinteiro, e agora está dando uma de pescador, está dizendo para lançar rede. Ele conhece o mar, ele sabe o que é que o mar faz. Irmãos, ele não só conhece mar, é ele quem cria o mar, oh glória, foi ele quem determinou, irmãos, a profundidade, a largura, foi ele quem fez o comprimento, foi ele quem deu o limite e disse, daí você não passa, aleluia. Ele não só conhece o mar, ele não só conhece, como ele conhece a terra, os planetas, as galáxias, ele conhece quem é você, sabe do teu endereço, do teu nome, da tua família, da tua parentela, e se ele mandar, obedece a voz dele, dizendo, joga de novo. Aí Pedro disse, segundo a tua voz, segundo a tua palavra, eu vou lançar. Aí o texto diz que Pedro chega, vai para o fundo do mar, e os outros marinheiros, os outros pescadores ficaram no mar da Galileia olhando, e aí vai Pedro, e Jesus até ensinou, joga à tua direita, e ele foi mais a fundo. Quando ele chegou mais a fundo, e jogou, irmãos, Jesus é inteligente, Jesus é demais, Jesus já estava ali, dizendo, bora Cardume, vai, e Pedro lá, indo mais fundo, e Jesus dizendo, vai Cardume, e o Cardume pelo meio do mar, e Jesus dizendo, vai Cardume, se eu estou no teu lugar, eu dou glória. Quando eu estou dizendo para você aqui, que Jesus está dizendo, se ouvir a minha voz, as coisas boas vêm em tua direção, quando ninguém está vendo, se fizer conforme a minha voz, a minha palavra, ninguém está vendo, mas ele está vindo, ninguém está acreditando, mas está vindo, ninguém está olhando, mas está vindo. Jesus disse, vai e joga. Então, se Jesus disse, vai, joga, é jogar a rede que tem que fazer. E os peixes, pastor, deixa com ele. Joga, Pedro. Ninguém está vendo. E um monte de peixe lá embaixo brincando. E só esperando o quê? Ô irmão, o milagre tem endereço, tem nome. O que é que o peixe está esperando lá? Ele está esperando, por quê? Porque Jesus disse, fique aí. Ninguém estava vendo e os peixes tudo lá. Esperando quem? Esperando Pedrão. Pedrão que passou a madrugada toda cansado, já estava triste, dizendo, vou voltar para casa, vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma ladainha. A mulher vai dizer, saiu de casa, passou a noite toda fora, chegou e não trouxe nada para a gente está com fome, homem, vai pagar as contas. E Pedro disse, Jesus me ajude, eu não quero ouvir a voz da minha mulher enchendo a minha cabeça, cobrando as minhas responsabilidades. E o que é que tu quer? Ô Senhor, abençoa. Aí quando Pedro está lá falando com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, olha o Deus de Abraão chegando na praia, entrando no barco e dizendo, vai mais para fundo. Olha o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó pisando no barco e dizendo, vai mais fundo, e dizendo, vai Pedro, lança a rede. Quando Pedro lança, é tanto peixe que ali, irmão, começou a cambalear, e os peixes dizendo, olha, quem mandou pedir? O mestre mandou. E os peixes puxam Pedro, e Pedro puxa Pedro, o barco quase virando. Pedro, oi, alguém me ajuda. Aí vai os outros barquinhos também. Eita, tem peixe para todo mundo. Oh, glória. Quem acredita que o milagre que Jesus mandou para você vai ajudar a outros? Pastor, mas o Senhor leu lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 35, que Jesus entrou no barco mais uma vez e disse para os discípulos assim, passem para o outro lado.
Então, de manhã, eu fiz uma pergunta à igreja aqui, e fiz a pergunta à igreja, e na sua, eu vou falar, a sua totalidade, ninguém quer responder o que Jesus disse de cara. Para quem estava aqui de manhã, não cabe mais responder. Mas para quem está aqui à noite, eu vou fazer a pergunta. O que foi que Jesus disse aos discípulos? Quando eles estavam entrando naquele barco, quando eles estavam seguindo e a tempestade se levantou, o que foi que Jesus disse para eles? Bora? Passar? Então a gente entende que Jesus não disse que não haveria tempestade. Jesus não disse para eles, ó, vem cá. Que Deus é assim. Aceite Ele assim. Ele chama os discípulos e diz, ó, passa para o outro lado aí, vai, atravessa, está no barco e vamos para outra margem, vamos para o outro lado. Porque eu estou com sono, eu vou descansar um pouquinho ali, vou me deitar. E vocês atravessam o barco. Aí Jesus vai lá e deita, pega uma almofada, coloca na popa do barco, coloca a sua cabeça e começa a cochilar. Jesus dormindo, diz o texto, vem um vento. História vai dizer que no mar da Galileia, que na verdade é um lago, aí vai dizer que lá de tempos em tempos, de fato, tem uns ventos, uns temporais que passam e agitam as águas, mas naquele dia estava por demais. As águas foram tão fortes que cobria o barco, e quando entrou no barco, eles ficaram desesperados, porque não tinha visto ainda daquele jeito, querendo levar o barco a afundar. Aí Jesus está dormindo. Eu fico me indagando o tempo inteiro que eu leio esse texto. O escritor, ele narrou a história, quem fez a história, eu acredito assim, eu acho que eles pularam alguma coisa, esqueceu de botar alguma linha. Por quê, pastor? Porque Jesus estava, não é que esteja em contradição, é que Jesus estava dormindo na popa do barco. E imagine, a água enchia, e estava agarrando nele, e ele não acordava? Ou ele estava acordado? Só assim. Com o olhinho fechado lá, ó. O barco. E aí as pessoas, os discípulos. Vai lá. Ele não está nem aí. Aí foi um, ó. A gente aqui se acabando para morrer. O senhor não se importa com a gente? O senhor não está vendo a água entrando aqui, afundando, não? Jesus não quis responder. Mas se Jesus respondesse, ele já estava vendo o tempo inteiro. Porque, Salmo 121, o guarda de Israel nem tosqueneja, nem cochila. Ele está o tempo todo aceso, olhando e vendo todas as coisas. Mas ele ficou quietinho, olhando e dizendo, hã? Foi o quê? Olhou para o mar e disse, ele ouve a minha voz, mas vocês não. Cala-te, mar. O mar. Vocês disseram o que para mim? O senhor não se importa que vamos morrer? Jesus era para falar para eles, vocês não ouviram o que eu disse? Passe para o outro lado. Isso aqui é só uma passagem. Essa tempestade é só uma passagem. Eu disse para vocês que chegaria do outro lado. Eu não disse que ia parar no meio da tempestade. Eu não disse que iam morrer afogado. É isso que Jesus faz o tempo todo comigo e com você. No dia que você levantou a sua mão para Ele, Ele passou a ser Senhor e Salvador da sua vida. Não é para você morrer de qualquer jeito. Ele disse, eu tenho vida, vida com abundância, e você tem a vida eterna, a vida eterna. Isso aqui é só uma passagem. Tem tempestade, pastor? Tem luta? Tem desafio? Tem, mas é só uma passagem. Logo estaremos do outro lado, dando glória e aleluia.
Ah, pastor, mas eu vou ficar o tempo inteiro no meio da tempestade. Só se quiser. Jesus disse logo, repreendeu o vento e repreendeu eles. Vou traduzir agora, esqueça um pouquinho minha linguagem. Qual o problema? Que agonia terrível é essa aí? Que desespero é esse? Está aperreado porque vocês sejam corajosos, deixem de ser medrosos, deixem de uma tempestade se levantou, eu dentro do barco com vocês, e vocês estão nesse desespero todo. Aí Jesus disse o quê? Cresçam na fé. Vocês têm fé ou não? Vai viver da fé ou não? Vai viver da fé ou vai preferir afundar no meio da tempestade? Quem é esse? Rapaz, ele é o cara. Até o vento e o mar lhe obedecem. Se eu estou lá, eu sou encrenqueiro, ele estava logo, menos a gente. Eu sou encrenqueiro e ia ser o primeiro a gritar. O mar grande desse jeito obedece. E a gente, cadê o ouvido do mar? E obedece a voz dele. Tu tem dois. Uma dificuldade, né? Fica de pé, irmãos. Ah, Pai. Jesus disse, passe para o outro lado. A tempestade veio. Irmão, no dia que eu aceitei Jesus, no dia que você aceitou Jesus, Ele disse que estaria conosco todos os dias. Entrou no barco, tem tempestade, Ele está lá. Tem desafios, Ele está lá. Tem dificuldades, Ele está lá. Tem dias bons, Ele também está. Tem dias maus, Ele está. Tem montes, glória a Deus. Tem vales, glória a Deus, Ele está presente. A voz do Senhor, ela é poderosa. Irmãos, eu vou ler Deus dizendo ao povo dele, não precisa abrir agora não, Êxodo 15, Deus dizendo, ó glória, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares de todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades poreis sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ragaia sorabadagaia se. Oh, lamandorabadaia se. Levante sua mão para cima. Oh, maravilha. Erabaço e menequendiaço. A palavra do Senhor está dizendo que se nós dermos ouvido à sua voz, aleluia, que se nós fizermos o que é reto diante dos seus olhos, Ele não deixará que enfermidade alguma que está sobre o Egito venha sobre nós para nos destruir. E ainda Deus dá a confirmação dizendo, e ainda que ataque você, que venha em você, eu sou o Senhor que te sara, aleluia. Andarabaço e menecaia, aleluia.
É na voz do Senhor que temos que acreditar. Feche seus olhos. Elias um dia queria ouvir o Senhor. Estava numa caverna. Elias estava numa caverna preocupado, sofrendo ameaças. Elias estava bem preocupado, sofrendo ameaça. E Elias, diz o texto sagrado, que escondido ali, Elias, pensando que ia morrer, veio um vento forte. Veio um vento muito forte. Mas o Senhor não estava nele. Trovão, barulho, tempestade zoada, mas o Senhor não estava lá. Aí diz o texto, e veio uma voz suave, uma brisa leve. Então o Senhor estava lá. E Elias ouviu a voz do Senhor. Moisés estava no deserto 40 anos. De repente, trabalhando no seu dia a dia normal, uma sarça começa a pegar fogo. E a voz do Senhor começa a falar com ele. A palavra do Senhor vai dizer que no dia em que a terra não tinha um sequer buscando ao Senhor, não tinha um sequer se voltando para Ele, Ele não só se contentou em falar do alto, mas tomando forma, aleluia, de homem, Ele veio, humilhou-se a si mesmo e falou aos nossos corações, nos ensinando e nos mostrando como devíamos viver perante o nosso Deus e Pai. Então dê ouvido à voz do Senhor, aleluias. 2 discípulos iam caminhando no caminho de Emaús e não perceberam que era a voz dele falando. Às vezes nós estamos tão preocupados com os problemas, com as coisas que não compreendemos, não entendemos, que Ele está o tempo inteiro falando conosco do nosso lado, falando conosco e não percebemos. E Ele caminha conosco e às vezes não percebemos. Então, Senhor Jesus, Espírito Santo, nessa hora eu te peço, limpa os nossos ouvidos, Senhor. Tira todo e qualquer bloqueio, toda e qualquer barreira. Limpa, Senhor, com um cotonete santo e espiritual, para tirar toda a cera da incredulidade, toda a cera da dúvida, toda a cera que coloca, Senhor, como um tapume e impede com que eu e os meus irmãos ouçam a Tua voz, porque nós estamos aqui e queremos ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir o sussurrar da sua voz, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Ei, se você sente falta, se você ainda tem falta da voz do Senhor, então peça agora para você escutar, peça ao Senhor para ouvir a voz dele falando contigo. Volta, entra em juízo com ele e vai falando do que você está enfrentando. O Senhor, Ele tem prazer em te escutar, Ele tem prazer em dialogar, Ele quer te orientar, Ele quer te ajudar, Ele quer abençoar a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado
Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você entende? Você consegue ouvir a voz dele? Você consegue ouvir dizendo que essa tempestade não vai te parar? Você consegue ouvir a voz de Jesus dizendo: vem aqui, vem pertinho de mim, vem, eu estou contigo. E você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você ouve a voz de Jesus com a sua mão no seu coração. Jesus, a tua voz é poderosa e eu sei que a tua voz falou conosco essa noite. Aqui está esse homem e essa mulher vivendo no meio do mar desta vida, sabendo nós que tempestade se levanta quase que diariamente, Senhor. Vento sopra ao contrário, quase que semanalmente contra a nossa vida. Mas é bem verdade que não estamos sozinhos. Nos perdoe pela timidez, por sermos tão temerosos. Tende misericórdia, Jesus. Mas nessa noite, nós já te despertamos. Nós já te despertamos e pedimos ao Senhor. Mas sabendo que o Senhor está dizendo para usarmos a nossa fé, nós não vamos parar, porque tem uma promessa. Vamos chegar do outro lado, vamos chegar do outro lado, vamos chegar no porto seguro, vamos parar no porto seguro. Vai chegar, você não vai parar, você não vai parar, não vai parar, não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Escuta isso aqui, ó. Existem dois remos que o Senhor deixou para nós. Primeiro remo, diga a fé. Segundo remo, as obras. É para frente que se anda. É com alvo que se anda. Se ele diz que é para ir para o outro lado, se levanta, enfrenta a tempestade, mas vai na fé, vai nas obras da fé e não para, não para, não para, não para. Oh, aleluia, você não vai parar, você não vai parar, pois a hora é chegar do outro lado, você vai chegar, você não vai parar, você não vai parar, não vai parar,
Jesus o Nazareno já dei ordem pra acalmar o mar. Quem pode aplaudi-lo? Tem alguém que escutou a voz dele e disse assim: eu preciso dar ouvido à voz do Senhor, eu não vou mais me esconder. Tem alguém nessa noite que porventura você deixou de ouvir a voz do Senhor, ou talvez você tenha escutado a voz do Senhor te chamando para um compromisso sincero, real e verdadeiro, mas às vezes a gente se esconde. Mas hoje você entende que o Senhor está te chamando para servi-lo. Tem alguém em nosso meio que quer fazer uma aliança com o Senhor, ou renovar a sua aliança, ou dizer: eu quero voltar aos braços do Pai, eu quero voltar à casa do Pai, eu quero estar com Ele, eu não quero mais me esconder por conta do mundo, por conta do pecado. Tem alguém essa noite para Jesus? Tem alguém que quer fazer uma aliança com Ele essa noite? Eu não vou perguntar outra vez, porque a palavra foi pregada, foi dita, e o Espírito Santo diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém?